Na época do Plano Collor, o Brasil estava quebrado ali, né? Se tivesse rating na época do Plano Collor, teria virado um default, né? O mundo cresceu, o mercado emergente, muitos deles desenvolveram muito, mercados maduros cresceram muito, olha o tamanho das bolsas de valores aí pelo mundo. O Brasil ficou meio parado. E a gente tenta dar preço para tudo, porque preço é informação. A gente está colhendo ainda o efeito da política monetária restritiva e vamos continuar colhendo ao longo do ano, talvez até durante um pedaço do ano que vem. Com qualquer que seja o resultado da eleição esse ano, acho que o Brasil vai ter uma evolução muito positiva nos próximos anos. Vou te chamar de JP o programa todo, tá? Combinado. Você não vai me chamar de colapso. Eu o que você quiser também. Não, apelido de amigo. Já mostra a nossa relação. Que bom ter você aqui, JP. Muito bom. Prazer ter é aqui. todo meu, obrigado pelo convite. Eu tava assim, na hora que eu falei com você a primeira vez, eu já tava assim, aí eu fui conhecendo mais da sua história, fui te atendendo lá no banco também, foi aumentando a vontade de estar aqui. A gente começou essa série especial de crédito, porque, primeiro que é a maior categoria de ativo colocado desse jeito do mundo, Sim. né? Segundo que está dando muita pauta e é tema central para vários outros quesitos, não só dentro do universo de crédito em si, mas para macro, né? A gente estava falando, né? Sim. É o momento de endividamento agudo como país, nas empresas e nas famílias, né? Então, assim, todos os espectros ali, né? É complexo, a gente vai falar disso. Então, acho que eu queria dividir com você um papo aqui, como eu gostaria de ter contigo e a gente tem nos nossos cafés. Eu queria falar um pouco mais da tua carreira primeiro. Claro, vamos lá. Porque essa é uma grande referência de crédito aqui, muita gente elogia no bastidor também. Depois eu queria falar um pouco do cenário de crédito e falar também um pouco do que você está olhando para escolher os ativos em si, o que você gosta com toda essa experiência que você teve quando você vai escolher os ativos em si, os créditos, fazer o credit picking ali, como a gente está chamando aqui, o bond picking. O que você escolhe? E por fim, a gente fala um pouco mais dessa franquia da Vinland de crédito, tá? Bacana. Começar a tua carreira, assim, eu imagino que você não acordou e falou, quero ser gestor de crédito, né? Como é que começou essa história? Como é que você foi para o mercado financeiro? Acho que teve uma influência muito grande dos meus pais, né? Do meu pai em particular, porque ele trabalhou em mercado financeiro, em banco, durante quase toda a carreira dele. Então era uma referência para mim, o que ele fazia, né? Mas era em crédito? Era porque ele era comercial em banco, então ele estava sempre dando crédito para as empresas, né? Viajava pelo interior de São Paulo, visitando indústrias, empresas de serviço, enfim. E trabalhou em bancos diferentes, começou no Mercantil de São Paulo, foi progredindo na carreira até chegar no BBA, que depois virou Itaú BBA, né? Então ele trabalhou mais de 40 anos em mercado financeiro. Então ele era uma referência para mim e por amizade, por pessoas que ele foi conhecendo ao longo da vida, uma amiga muito grande, um casal, né, de amigos muito grande dos meus pais, tinha a Regina Nunes, que era presidente da S&P lá no começo, quando a S&P foi fundada, praticamente aqui em São Paulo, em 98 para 99. E aí a Regina era uma amiga próxima, né, da família, ela falou, gente, tem uma vaga de estágio lá, a gente vai começar a crescer aqui, tem 6 pessoas, a gente vai para 7 agora. E aí ela me convidou, falou, Jean, você vai falar com a tua futura chefe, que era uma diretora lá de bancos, de instituições financeiras, né, cobria ratings para bancos. Você vai falar com a minha chefe, que vai estar aqui no Brasil semana que vem, de Nova York. É só você não falar nenhuma bobagem, que deu só certo. tem um concorrente para a vaga e você entra aqui como estagiário. Era uma empresa muito pequena na época, a gente estava começando, né? Então eu acabei entrando por esse caminho de análise de risco, né, de crédito, na S&P. Né? E aí eu acabei ficando lá 11 anos. Tive a sorte de primeiro pegar a S&P nesse momento de crescimento. Era um escritório pequeno, mesmo a atuação que tinha no Brasil antes de ter o escritório era limitada ao rating do Brasil, que foi atribuído alguns anos antes de 98, a primeira vez, lá nos anos 90, se não me engano. Até porque a gente estava em default, né? Na época do Plano Collor, o Brasil estava quebrado ali, né? Se tivesse rating na época do Plano Collor, teria virado um default, né? Foi confisco de poupança, né? Então, assim, uma coisa... Então, e logo depois algumas empresas quem acessava ratings na época eram grandes empresas brasileiras que tinham o seu rating limitado pelo soberano, né, pelo rating do Brasil, mas eram exportadores, eram empresas que geravam divisas fora do Brasil, então era a Vale, era Suzano, né, CSN, enfim. Então, eram empresas que queriam emitir bonds lá fora em alguma estrutura que pudesse ficar acima do soberano, por exemplo, capturando receitas que eles tinham de exportação lá fora antes de chegar no Brasil, para pagar o bondholder lá fora, né? Então eram poucos emissores, poucas empresas,
Mas a ideia era desenvolver um negócio de rating local, né? E foi isso que a Regina veio desenvolver. Eu peguei isso bem no nascedouro ali. No começo comecei como estagiário lá na área de bancos, passei por uma área de ratings de fundos, que existe também, não é tão comum no Brasil, mas você pode atribuir um rating para um fundo de investimento, não só para os FDICs, né? Sim. E quando eu me formei na faculdade, eu fui efetivado numa outra área, que era a área de corporativos, né? Já fiquei 7 anos, cobri vários setores, porque a gente tinha assim 2, 3 emissores para cada setor. Então não dava para ter um portfólio só de 1 ou 2 setores. Eu acabava cobrindo 5, 6 setores, tinha rodízio de setores. Então eu acabei tendo a oportunidade de cobrir muitas empresas em muitos setores. Começou a desenvolver um mercado local, né? Debentures, começava a ter rating naquela época. E aí teve a passagem na S&P que marcou a mudança da minha carreira, que foi eu ter migrado para crédito estruturado, securitização em 2007. Era um mercado novo no Brasil, tinha pouco investimento. A regulação mesmo de securitização era dos inícios dos anos 2000. Então eram poucos FDICs que já existiam, tinha regulação de CRI e CRA, mas também eram poucas emissões. O CRA nem existia na época, na verdade era o CRI, né? E o CRI, em tese, está lá para desenvolver o mercado imobiliário de securitização. É o maior mercado de securitização do mundo. No Brasil isso nunca decolou, porque o imobiliário no Brasil concorre com o dinheiro da poupança, subsidiado. Então a gente nunca teve o desenvolvimento do que se chama lá fora de RMBS, né? O mercado de hipotecas imobiliárias, né? É muito tímido ainda no Brasil. Mas o mercado de tudo que não é imobiliário começou a se desenvolver ali a partir do final da década de 2000, né? E aí eu tive essa oportunidade, até porque a gente já tinha algumas operações, alguns critérios definidos para fazer rating para FDICs, mas tinha um monte de coisa que a gente não tinha ainda critério para fazer. Por exemplo, rating para esses FDICs multi-gerente, multi-sacado. Tem pouquíssima referência de coisas parecidas no mundo, por exemplo, de factorings que usaram um instrumento de securitização para fazer captação a mercado. Isso, né? Porque o instrumento lá é diferente? Porque eu sei que lá a turma chama o FDIC aqui de facility, né? Você tem lá fora o conceito do ABCP lá, que é o Asset Backed Commercial Paper, que é uma nota curta, lastreada numa espécie de um conduit, que várias empresas, fornecedores podem descontar, como se fosse um programa de desconto de duplicata, equivalente. Mas é um programa independente. A factoring tem uma característica diferente, né? A factoring ela saiu do mundo com menos governança e migrou para o mundo de FDIC, primeiro por um incentivo tributário, né, de você estar numa cota de um fundo podendo diferir imposto. Mas no final do dia é quase como se fosse um mini banco, né? A factoring se transformou num mini banco dentro de um instrumento menos regulado que um banco, menos exigente do que um banco, né? Mas com mais governança do que era antes, né? Então juntou a estrutura de capital mais vantajosa para a factoring e um instrumento mais amigável para o mercado de capitais, né? Mas não é exatamente o que você tem lá fora, é um desenho um pouco diferente. Isso acelerou, você entrou em 2007, isso Essa acelerou... área. Ali começou a ter os primeiros FDICs de factoring, né? Começaram a acessar muitos começaram, inclusive, sem ter rating, né? Só para ter o tratamento diferenciado na parte tributária. Depois, alguns começaram a falar, quer saber? Eu estou aqui com o meu capital inteiro aqui sem alavancagem nenhuma. E se eu colocar 50% de subordinado e captar 50% de sênior? Começar com 10 milhões. Né? Algumas começaram pequeno. Family and Friends, né? Alguns investidores estratégicos. E à medida que foram crescendo, as grandes casas nesse ramo começaram a fazer estruturas de captação para mercado organizado. Então, eu peguei bem esse momento que o rating passou a ser importante. Como é que eu vou acessar um bolso institucional? Uma fundação, um fundo mútuo, né? Daí que veio esse casamento de olhar para o rating junto com esse negócio. E aí foi uma novidade, que eu falei, tá bom, vou pegar o que tem de referência lá fora, mas nada era exatamente igual, né? Na parte imobiliária também, tinha muita referência do que era lá fora, mas como fazer o rating de uma securitização de um desenvolvimento na planta? Que o Brasil tem muito disso, né? Onde é necessidade de financiamento? Ali na planta, você tinha aquela coisa de prédio, 3, 4 anos de ciclo de construção, uma fase de desencaixe de fluxo de caixa para depois começar a recuperar, o repasse lá na ponta. Então, assim, fomos desenvolvendo, cada dia um critério novo, tropicalizando coisas de fora para poder analisar. Então foi legal, porque teve um negócio de aprendizado e também um negócio de desenvolvimento, de empreender um pouco dentro da agência de risco. Né?
E essa experiência estruturada foi que me levou para o mercado do buy side, vamos chamar assim, de gestão, porque em 2011 a turma da Western, 2010 eles me procuraram, na época ali o Paulo Kline e o Guilherme Abud, que ficou lá também um bom tempo, fazendo renda fixa. O Paulo Kline está lá até hoje, é o head de investimentos, né? Tiveram uma visão que eu achei, na época, bem de longo prazo, que era assim, precisamos ter um analista de crédito estruturado aqui na Western. E aí eu fui ver o que eles tinham já de carteira, numa carteira pequena, tinha lá 4, 5 FDICs, e o mercado estava longe de estar desenvolvido, ou estar com cara de que ia crescer, e de fato não cresceu tão rápido naquele momento, né? Eu fui para lá em 2011, saí de lá em 2017, e quando eu saí de lá, sem dúvida o crédito estruturado já estava em outro patamar, mas perto do que ele é hoje, né? Eles apostaram muito antes de muita gente numa área, né, em se aprofundar mais no conhecimento técnico de crédito estruturado do que outras casas, né? E aí eu cheguei ali para ser um analista de FDICs, né, para ajudar a gestora na seleção de produtos. Não existia naquela época, na maioria das gestoras, o papel do gestor de crédito. Então, normalmente o gestor de crédito era o gestor de renda fixa, né, ele olhava ali para toda a parte de título público, comprava umas letras financeiras, uns CDBs, dava dinheiro para 4, 5 corporações que emitiam debêntures, né? Normalmente eram empresas de setor elétrico, telefonia e coisa do tipo. Baixo risco, né? Poucos emissores com muito baixo risco. E então não tinha por que ter um gestor de crédito dedicado. E eram sempre uma estratégia de overlay também, não eram carteiras 80% alocado em crédito. Era um fundo DI, um fundo renda fixa de 0D1, que fazia 10% de crédito. Então era uma exposição para ajudar a pagar a conta do fundo e gerar um alfazinho ali na estratégia, né? E como eu estava ali e comecei a fazer crédito estruturado, acabou que quando o mercado de crédito foi se desenvolvendo e as gestoras foram se organizando e começando a pensar em ter um gestor dedicado, eu estava ali no lugar para assumir esse papel, né? Então, em 2013 eu assumi formalmente, 2012 para 2013, esse papel de gestor de crédito e de líder da equipe de pesquisa. A gente tinha uma equipe lá de pesquisa de equities e crédito e eu tocava também a coordenação dessa equipe, né? Sim. E aí, em 2017, eu tive a chance de mudar de novo. Marcelo Urbano estava lá na GPS, né? Depois virou Julius Baer, hoje está lá o BTG Wealth. Ele estava querendo fazer um movimento de carreira, porque ele já tinha desenvolvido todo o braço de crédito da GPS lá desde 2009, 2010, enfim. Já tinha sido comprada pelo Julius Baer, então, assim, o desenho já era diferente do que era no início. E ele tinha um desejo de montar um outro negócio, né? Ele conseguiu montar, na época, o que veio a se tornar a Algme, né? Hoje dentro da estrutura da XP. Sim. E ele já tinha me convidado uma vez em 2013 para conversar, eu não queria naquele momento mudar, ele também não conseguiu chegar no desenho que ele queria, mas aí em 2017 a gente chegou num acordo. E eu gostei da ideia de ir para um family office, porque lá na Western só tinha mandato de fundação, assim, grosso do negócio, e um pouco de varejo, que era muito baixo risco e pouca sofisticação, né? E eu via o Urbano olhando um monte de coisa legal num family office, e eu via que assim, metade das coisas que ele fazia eu não conseguia fazer por não ter mandato para isso, né? E eu tinha um pouco de inveja, uma inveja boa, assim, pô, quero fazer um pouco mais disso, quero meter a mão em crédito estruturado de novo com mais vontade, tem uma coisa de originação que a gente fazia lá também que era legal, então eu topei esse desafio, era um modelo também de partnership que também parecia mais interessante e fiz o movimento. E fiquei lá durante 5 anos, né? E aí, em 2022, veio essa oportunidade de criar ali a plataforma de crédito estruturada dentro da Vinland, né? Um movimento que você acompanhou, todo mundo acompanhou no mercado, muitas gestoras multimercado ou multiprodutos começaram a olhar para o crédito com outro olhar ao longo dessa década, algumas mais cedo, outras depois, né? E a Vinland, por exemplo, tinha um desejo, não vou antecipar aqui, que depois a gente vai falar de Vinland como um todo, mas só para falar da minha carreira, né? A Vinland tinha o desejo desde o início de ter a área de crédito, só que aí, na hora que montaram a gestora, não encontraram a pessoa que eles imaginavam ali para começar o projeto. Então começaram com renda variável, com multimercado, renda fixa, ativo, sem muito papel do crédito, e o crédito era feito de maneira bem esporádica, tática, ali com alguns nomes que eram acompanhados às vezes em equities, né? Uma coisa bem tática, né? Mas já estava no plano de voo da Vinland ter essa área de crédito. E aí casou, porque eu tinha um plano de negócio que eu já tinha discutido com algumas casas que tinham me procurado. Eu literalmente mudei o logo ali da minha apresentação, cheguei lá na Vinland, sentei com o James, com o André na época, com o Zé Monfort, enfim, e discuti ali a minha ideia do que era uma plataforma de crédito, onde a gente podia começar, onde a gente poderia chegar, né? E aí deu match muito rápido, porque tinha uma coisa de filosofia, de investimento, teve uma atração legal,
Tinha um negócio de ter o macro, que eu achei legal, né? De ter um toque ali macro dentro do meu desenho de crédito. E também casou assim, a liberdade que eles me deram para montar o negócio do jeito que eu imaginava. Né? Eles realmente precisavam de alguém que desse o norte para o negócio, né? Que desse uma ideia de o que é o produto, o que é o... E eles tinham já um conhecimento muito forte de que era a plataforma de distribuição, onde dava para vender fundo no varejo, ou no atacado, ou no institucional, ou em fundação, que é um negócio que eu tinha ficado um pouco distante no Family Office, né? Porque basicamente a gente tocava ali clientes do MFO, então... Não era uma discussão. Não era uma discussão, embora eu conhecesse um pouco, tinha uma complementaridade legal, né? Então foi isso, aí cheguei na Vino, estou lá agora há quase 4 anos, né? Comecei lá com 2 pessoas, eu mais um e um estagiário. Hoje nós somos já dentro da equipe de crédito 10 pessoas, numa casa que tem 45 profissionais, né? E quanto vocês estão gerindo hoje? A Villan está com um pouco mais de 14 bi sob gestão, nessas variadas estratégias, né? Crédito, multimercado, renda variável. Renda variável a gente teve uma reformulação no ano passado da equipe, já faz um pouco mais de um ano que a gente está com uma equipe nova ali tocando mandatos long short, tem também long only, long bias, mas tem um perfil bem forte ali nesse perfil de long short. E, enfim, estamos ali desenvolvendo novas frentes, ali, novos produtos. Novas frentes. A gente volta a falar disso na frente, mas eu queria esmiuçar umas questões aqui com você sobre o crédito em si. Primeiro, vamos falar de cenário, eu acho que... E de crédito mesmo. A gente tem essa taxa de juros no Brasil... em tese contracionista, mas que tenta fazer um papel de equilíbrio com o fiscal expansionista, então isso nem sempre funciona tão bem quanto deveria. Sim. Mas no final, um dos vetores importantes para a política monetária, né, e um abraço para o Aurélio Bicar, se eu estiver falando besteira, você puxa minha orelha depois, mas o crédito. O crédito é um dos vetores importantes para expressar, né, e ser um condutor de política monetária na economia. E o que a gente está vendo o endividamento das famílias, a gente já falou aqui no Stock Pickers, inclusive, no momento mais alto da sua história, né? Aquela questão de 30% da renda das famílias já está comprometida a serviço da dívida, uma dívida que cresce junto com o aumento de renda, né? Com novos instrumentos sendo desenvolvidos de crédito, opções de crédito mais baratas para o trabalhador e que não estão surtindo o efeito que deveria, né, que seria uma expectativa de troca de dívida cara. Na velocidade que se imaginava, né, intensidade. Exato, você trocar a dívida cara pela dívida barata. Aí, obviamente, a questão fiscal, que é o endividamento do país, todo mundo já sabe, sempre falado aqui nos episódios de macro, e as RJs, né, as companhias sofrendo muito. Afinal de contas, o custo de capital está muito alto e, obviamente, os modelos de negócio vão perdendo efeito na linha do tempo por conta desse custo de capital que vai tornando o negócio impraticável muitas vezes. Né? Nesse bolo todo, cheio de notícia ruim, a gente teve ainda esse soluço do spread, né? Então o spread de crédito abriu, que era uma normalização parcial meio que esperada, dado as mínimas de spread que a gente vivia aqui. A gente fez alguns episódios na época para falar sobre. E até já voltou, né? Então o Miller da JGP veio aqui e tinha falado, estatisticamente, quando abre assim, se você compra num horizonte de 12 meses, dá um CDI mais 4, 5 aí. E de fato deu uma fechada. Bom, fiz um preâmbulo de cenário para jogar para você. Assim, o que você, JP, enfim, junto com a tua equipe lá, com essa experiência toda que você narrou aqui, o que você está olhando para esse momento? Assim, como é que você está se posicionando e navegando como investidor de crédito nesse contexto? O mercado de crédito que a gente atua, né, de fundos, onde os fundos de investimento atuam, de crédito, ele é bem restrito. Né? Ele vem se ampliando, né, o universo de empresas e segmentos do crédito. Tanto que a gente começou, em algum momento já há algum tempo, a olhar mais para o crédito imobiliário, dentro de fundos imobiliários e fundos listados, né? No agro, que era um negócio que não existia em mercado de capitais, hoje tem lá o seu papel. Mas se somar todo o crédito que o mercado de capitais ocupa, apesar de toda a expansão que houve, quando você pega o perfil dos emissores, dos setores que mais prevalecem dentro dos fundos de investimento, ele é um universo restrito. Né? Então, a primeira coisa que eu gosto sempre de destacar é a distinção que você tem que fazer entre o noticiário do índice Serasa de empresas em RJ, o índice de inadimplência, pessoa física ou jurídica. Porque a amostra não significa o universo que é a realidade, né? Mas ele é um termômetro importante. Por quê?
Pode não estar pegando a empresa grande ali, que é listada, que tem um balanço bem estruturado e está com a alavancagem controlada. Mas pega o fornecedor dela, pega o cliente dela. Então, não é que o negócio está completamente isolado, né? Perfeito. Talvez esteja, de alguma maneira, limitado para o impacto que vai ter no nosso dia a dia de preço, né, diretamente ali no dia a dia. Mas Perfeito. indiretamente tem impacto, né? Não dá para ignorar que não, ignorar que isso é um problema. Isso, para mim, tem sido, inclusive, a realidade ou a razão pela qual, uma das razões pelas quais o Brasil não cresce, né? A gente tem aí, acho que desde 2015, 2016, daquela queda de 8% acumulada do PIB, o crescimento que veio depois também tem sido bem medíocre desde então. O Brasil viveu aí uns 10 anos meio parado, né? O mundo cresceu, o mercado emergente, muitos deles desenvolveram muito, mercados maduros cresceram muito, olha o tamanho das bolsas de valores aí pelo mundo, o Brasil ficou meio parado, né? E, então, assim, algumas coisas paradas, assim, não houve evolução? Houve muitas evoluções, tanto que você pegar a penetração do mercado de crédito dentro do mercado de capitais, a gente vê o tamanho dos fundos, a indústria de fundos hoje no nosso mercado. Não dava para imaginar isso. Se você traçasse o caminho de onde o Brasil chegou hoje, assim, a economia do Brasil vai estar nessa situação fiscal e monetária em 2026. Lá em 2016, e me perguntasse qual o tamanho da indústria de fundos de crédito nesse momento, eu jamais ia chutar o tamanho que ela se transformou, né? Então, houve desenvolvimento muito grande de regulação e interesse de investidores para buscar produtos. A XP teve um papel enorme nisso aí, inclusive, né, de abrir esse mercado para outros produtos, para outros gestores, né? Então, não dá para ignorar. Agora, se ainda assim olha lá para dentro dos fundos, é um universo muito restrito. Ele tem um certo isolamento do que é esse dia a dia da economia real. Não está isolado, mas tem seu impacto. Então, quando a gente olha, a gente tem que olhar com esse termômetro também, de falar, tá bom, o que impacta de fato aqui o meu universo de investimento? Onde eu quero estar menos? Onde eu acho que é uma oportunidade porque houve exagero de preço, né? Eu tenho lá uma das coisas que a gente faz no dia a dia da gestão, e a gente também pode falar um pouco disso depois, né? A gente tem uma disciplina de mostrar preço de compra e venda para, acho que quase 1000 emissões diferentes, de algumas centenas de emissoras diferentes que a gente tem aprovado na casa, né? A gente tem hoje mais ou menos uns 150 grupos econômicos aprovados na casa, com algumas subsidiárias e tal, o número de emissoras sobe um pouco mais, tem lá, sei lá, uns 50 FDICs diferentes, e a gente tenta dar preço para tudo, porque preço é informação. Você coloca lá um bid, um ask, você vai ser questionado por uma corretora, alguém vai te tomar ou bater num call, ou numa plataforma de pessoa física, que a gente bota preço também. É informação para mim. Opa, alguém tomou o papel lá, ou alguém bateu aquela emissão em mim, né? Para estar acompanhando essa sensibilidade, assim, dia a dia de cada papel, de cada emissor, se tem alguma notícia que a gente não está vendo, né? Então, interessante isso. Para mim, tudo tem um pouco assim, essa coisa do preço, assim. Às vezes a gente participa de conversas ou palestras, a gente vai falar sobre... tem algum setor que você gosta mais, gosta menos, tal. A gente tem lá um método que a gente olha para todos os setores e dá uma avaliação de rating. Como eu e o meu head de pesquisa lá, o Reginaldo Takara, somos do mundo de ratings, né? A gente tem todo um modelo de fazer análise de crédito bem focado numa metodologia que vai desde essa avaliação setorial até chegar no micro da empresa, né? Então, traduzindo bem em miúdos, o que significa isso? Um setor mais arriscado vai me exigir um nível de exigência maior no crédito, né? Eu vou ter que exigir uma alavancagem menor, um perfil de negócio mais bem sólido, né? Uma posição competitiva mais elevada. E se está num setor mais regulado, mais previsível, talvez a gente possa ser um pouquinho mais flexível em alavancagem, em posição competitiva e assim por diante. Então, ele é muito mais um dosador de risco, né? Essa coisa setorial, do que uma coisa definitiva. Vou ou não vou olhar aquele setor, porque eu tenho um dogma aqui sobre determinada questão. Você vai ver que certos setores prevalecem menos lá na Vinla, né, do que outros, mas é uma questão de preferência ali, às vezes temporal, inclusive, né? Então a gente também não está nesse momento macro falando assim, tem setores aqui que a gente não olha. Mas tem alguns que você fala assim, poxa, mas nesse momento, com o nível de juros onde está, e é um setor que o agregado de empresas ali está no momento mais alavancado, você vai até olhar para o preço. Fala, deixa eu ver se o preço está ajustado para essa coisa. Mesmo ajustado, você pode achar que não é uma boa, ou não é uma boa para um certo mandato. Se eu estou lá no fundo D30, high grade, com perfil mais baixo risco, não vai ser o papel ideal para aquele momento. Agora, para empresa boa, que sofreu porque o mercado abriu, a gente tem lá um trabalho de análise dizendo assim, não, isso aqui é um exagero de preço, é técnico. O mercado exagerou, perdeu aqui porque é um papel que tinha um técnico ruim, tem muita emissão no mercado, tem emissão que ficou em tesouraria de banco, gerou um técnico ruim no secundário, então
algumas casas tomaram resgate e tiveram que vender o papel. Não é nada com o fundamento da empresa. Então aqui é uma oportunidade. Você tem que fazer esse filtro, né? Olhar caso a caso e ver se é um caso idiosincrático de preço ou se é de risco. Né? E o que esse filtro que vocês têm feito está te indicando hoje? Hoje a gente está vendo assim, vale, se você me perguntasse lá em outubro do ano passado, o pico ou vale dos spreads, né, o pico dos preços, a gente estava bem desconfortável. E aí eu tinha um dilema. Se eu estou desconfortável no fundo 30, no fundo D0, D1, num fundo tributado, que não tem exigência de alocação de crédito, uma maneira de eu me defender é acumular um pouco de caixa, ou bastante caixa. Né? Custa, né, tem um custo de você fazer isso, porque você está pagando o custo do fundo, o retorno do fundo cai, mas você tem, né, uma flexibilidade de poder alocar esse dinheiro num outro momento. Né? E também preservar o fundo de perdas por abertura se os spreads abrirem. Perfeito. O contrário, o mesmo não é verdade para os fundos incentivados. Dependendo da fase que eles estão, de enquadramento, você é obrigado a estar enquadrado. Depois de 2 anos, você tem que ter lá 85% ou mais em debêntures incentivadas. É natural que exista uma exigência de alocação para você não desvirtuar o mecanismo, a isenção tributária do produto. Você tem um produto lá que é isento, você começa a carregar 50% de caixa, você pode ser acusado, né, de estar arbitrando ali em cima do benefício tributário. Mas, ao mesmo tempo, também acho que falta um pouco de flexibilidade exatamente por esses momentos onde os prêmios parecem muito exagerados e, ainda assim, os gestores são obrigados a comprar papel para enquadramento de fundo. E era a situação que estava lá em outubro. Então, dentro do possível, ao longo desse ajuste, a gente tentou ajustar um pouco o caixa dos fundos incentivados, mas tem um limite, você desenquadra, mas tem um prazo para reenquadrar, enfim. Então, é muito mais limitado a atuação do gestor. Né? Hoje, quando eu olho, a gente até chegou a fechar fundos lá em junho do ano passado, em dezembro de 2024 a gente fechou Previdência, em junho do ano passado a gente fechou fundos de infraestrutura, não acreditando que todo mundo ia fazer isso, que seria talvez ajudasse um pouco a equilibrar o preço mais rápido, né? Ou evitasse exageros. Mas eu pelo menos evitei que alguns clientes entrassem nos fundos no momento que eu achava que não era os próximos 12 meses não seriam tão legais. Perfeito. Né? E eu estaria ali diluindo, inclusive, atrapalhando o meu trabalho de fazer uma gestão estratégica ali dos meus fundos, dos meus clientes que já estavam nos fundos antigos. Né? Então, a gente fez esse movimento. Esse ano, todos os nossos fundos estão abertos, não tem nenhum fundo fechado. Reabriu bastante coisa agora, inclusive. O maior sinal de que a gente está mais confiante na questão de preço e risco é o fato de que a gente reabriu os fundos. Né? A gente falou agora, não tem problema nenhum de ter entrada de recurso nesse momento, porque não acho que na parte dos fundos tributados os prêmios estão brilhantes, mas eles sofreram um ajuste suficiente para justificar uma alocação. Eu vou no mercado hoje secundário ou primário e acho oportunidades para fazer a alocação que eu gostaria. Estamos diminuindo o uso do caixa, inclusive. Né? E na parte de infra, a gente não tem problema nenhum de receber recurso novo, porque houve o delta aí desde outubro, do momento mais positivo para cá, nas nossas carteiras é de mais de 120 bips de retorno, é 1,2 ao ano. Imagina que os fundos têm prazo médio de 5, 6 anos. É uma abertura bem relevante de prêmio embutido no PU dos papéis. Isso no agregado. Tem papel que abriu muito mais, tem papel que abriu menos, tem papel que já está fechando, que a gente viu agora em maio, tem papéis que ainda estão largados, que ainda tem espaço para fechar bastante, tem papel que não passou por um ajuste nem cá nem lá porque é mais ilíquido, então nem abriu muito, mas também talvez não feche muito porque ficou meio parado. Então tem de tudo nesse bolo, mas o agregado abriu demais. É um nível que eu olho hoje e falo assim, se você tirar a questão da isenção, não é um nível brilhante. Você fala, poxa, estamos falando do nosso fundo de infra lá, CDI mais 1,40, CDI mais 2, dependendo do estágio do fundo. Swapado, né, o fundo isento, bruto, do que está alocado no fundo. Com emissões pagando já, de novo, B-, algumas emissões no retorno negativo. Mas quando você bota a isenção tributária, a gente voltou a falar de retornos que estão aí no fundo mais aguado, ou mais enquadrado em infra, na casa de 3, bruto, que fosse o equivalente a um fundo tributado, né, até 4, dependendo do fundo, do estágio que o fundo está de enquadramento. Então, é um retorno que você não vê no mundo tributado quando você considera a isenção. Né? É uma distorção. Eu tenho uma série de restrições sobre o uso dessa distorção no mercado. Eu tenho uma preferência pessoal por um mercado que fosse com uma tributação uniforme em todos os produtos. Essa é a minha visão. Eu acho que você, por exemplo, o efeito sanfona que a gente viveu nos spreads incentivados tem a ver com o fato de que ele é um produto nichado para a pessoa física. Na hora que você perde o prumo no produto, quem é o comprador de outra debênture incentivada?
que alguém quer vender? É outra pessoa física, outro fundo para pessoa física. Quem é a pessoa física que vai entrar nesse mercado sem ter o benefício da isenção? Alguém que está olhando uma oportunidade tática. Olha, abriu aqui, mas vai sair de menos 90 para menos 50 bips e vai voltar para menos 90. Então acho que isso aqui é uma oportunidade. Ninguém estava com essa leitura em outubro quando abriu. E ninguém teve essa leitura quando abriu 50 bips. Teve que abrir muito para começar a chegar esse comprador marginal não isento. Né? Então é um mercado que fica muito mais volátil, os cotistas aprenderam isso do pior jeito, viver essa volatilidade agora no início do ano, mas a gente tem reiterado, assim, 95% ou mais do movimento do primeiro semestre foi técnico, foi abertura por necessidade de venda, liquidez de fundo, o pessoal precisou vender papel, sem saber se amanhã o preço não ia estar pior ainda, né? E 5% você pode atribuir aos eventos de crédito que a gente viu ao longo do semestre. Né? Mas faz parte, assim, acho que serve como aprendizado, né, de que esses produtos têm volatilidade, eles podem gerar perdas em algumas janelas, especialmente quando a gente vive o exagero que foi. E não é só ano passado, é desde lá de 23 para cá. A gente não pode esquecer, foram 2 anos e meio, quase 3, de um belo run nesses fundos incentivados. Né? Todo mundo pegou lá os prêmios bem abertos no pós-light Americanas. Os fundos captaram bastante, os clientes que entraram foram tendo uma remuneração bem interessante, até esse momento de ajuste que a gente viveu no ano passado. Né? A gente fez um recorte em cima da parte líquida aqui, vamos dizer assim, Sim. que foi o que você narrou aqui muito bem. Mas só para a gente tentar fixar um pouco mais de como você está vendo, você montou uma máquina de análise que vai do setorial para o micro. Acho que obviamente a gente não precisa chegar aqui e contemplar nome a nome de empresa, Sim. Mas setorialmente, assim, você junto com o seu time de análise, assim, o que mais te preocupa hoje em setores na economia, dado o cenário? Assim, a gente tem um cenário de juros alto, e é importante dizer isso, né? A minha visão é de que quando a gente chega nesse momento dos juros começar a cair do patamar que ele está, você não começa a ver o benefício imediatamente, né? Então, a gente está colhendo ainda o efeito da política monetária restritiva e vamos continuar colhendo ao longo do ano. Talvez até durante um pedaço do ano que vem ainda. Né? Então, tem um lag, essas né? coisas têm um lag. Esse juro alto custa bastante para determinados setores. Né? Setores que têm margem mais apertada. Então, assim, pega todo o setor de varejo. Setor que tem mais volatilidade de margem. Então, são 2 fatores que a gente olha muito na questão setorial que eu estava te falando. Na hora de filtrar setores que a gente vai ter mais ou menos, ou vai exigir uma alavancagem menor, tem 2 componentes que a gente considera na análise do setor que são mais diretos, assim, objetivos, que é nível de margem operacional e volatilidade dessas margens ao longo de ciclos econômicos. Então, você pega o setor agro, até pela exposição natural a preços de commodities, que inclusive são ditados por fatores internacionais, não é nem só Brasil, né? Tem questão climática, tem questão de visibilidade, tem questão global, né? E que eventualmente são baixas também, você tem que olhar com muito cuidado, né? Provavelmente no momento em que os juros, você tendo o componente dos juros alto para contribuir com um desafio para esse setor, você vai olhar com outro olhar. E aí vai chegar num ponto que você vai ter um filtro que vai sobrar menos empresas que vão fazer sentido no teu portfólio, né? Isso, inclusive, é um alerta importante para o mundo de infra, né? O mundo de infraestrutura incentivado mudou bastante de 16 para cá. A legislação é de um pouco antes, mas os fundos começaram a aparecer ali, né? Naquele momento, o infra era energia, saneamento, rodovias. E muito mais energia do que saneamento e rodovias, né? Hoje, com as portarias que foram saindo, a mudança da legislação, você tem agronegócio, você tem petróleo e gás, você tem fibra telecom, que é um setor regulado, mas não tem demanda cativa, não tem contrato de longo prazo com preço definido e correção anual. Então, o perfil de risco que você pode, em teoria, ter no mundo de infra, hoje não é o mesmo de 10 anos atrás, né? Então, dentro de infra, inclusive, a gente tem feito essa, vamos dizer, curadoria, né? O que a gente quer ter mais ou menos? O que é a hora de ficar mais pianinho? E aí, de novo, setores com margens mais apertadas, setores que têm mais concorrência no mundo de infra, né? Por exemplo, fibra e telecom. É um setor que está sofrendo, por quê? A notícia positiva, a gente passou fibra e telecom no Brasil todo. Tem cidade que tem 2 rolos de fibra passando na mesma casa. Cidade de 100 mil pessoas, com concorrência. Tem cidade que tem Vivo e tem mais 2 pequenas. Tem Claro e tem mais 2 pequenas. Então, elas concorrem entre si, né? Parece que há uma certa estagnação ali do que dá para ter de casas onde passa fibra, e agora a briga é por
ficar com o cliente que tem mais margem, o cliente que gasta mais, o cliente que quer um produto, aí você maximiza o retorno por residência, né? Uma tentativa de diminuir o churn, né? Que é essa quebra de cliente que você tem, que a gente mede trimestralmente lá com as empresas, e tentar melhorar um pouco a base de clientes e melhorar a margem operacional, né? Então, é um setor que a gente tem olhado com cuidado e os preços reagiram, né? Então, de novo, a gente tem que sempre olhar para risco e para preço, né? Aí a gente olha para preço desse setor. Tem muito exagero, passou demais do ponto. Tem muita empresa ali que os spreads já estão num nível que a gente fala assim, não, essa empresa aqui piorou um pouquinho a margem e tal, a alavancagem, mas o prêmio abriu para um nível quase de stress, então aqui é uma oportunidade. Mas é um setor que tem esse tipo de cuidado agora. Se a gente pegar o varejo, que eu comentei, também é outro que a gente tem. Varejo, você vai ver que em geral, não vai ser só eu que vou falar, não é um setor que está muito presente em gestores de crédito. Sim. Porque além do que eu falei da margem apertada e alguma volatilidade e muita sensibilidade a crédito, porque ainda mais para eletroeletrônico, você depende muito do crédito, né, no financiamento, do CDC, né? Você tem a questão dos juros, né, que pega sobre o passivo, eles se alavancam muito, precisa de um capital de giro muito grande, né? E então não é um setor que naturalmente vai atrair o gestor de crédito ou analista de crédito quando você ainda acrescenta o fato de que não tem muito ativo real dentro do balanço da empresa, né? Varejo em geral, você faz aluguel de lojas, você não é dono das lojas, raras exceções, eu tenho um pedaço só das lojas que são controladas pela empresa, né? Então, num evento de estresse, não tem muito o que ser oferecido como garantia ou para que a recuperação de crédito seja mais relevante. Uhum. Pode pegar as histórias tristes do varejo dos últimos N anos aí, o nível de recuperação de crédito é muito baixo quando acontece. Inclusive, muitas vezes as empresas fazem um esforço enorme para tentar evitar chegar no ponto do pedido de recuperação, porque sabe que quando passou desse ponto, o fornecedor para de fornecer, começa a pedir para pagar à vista, e é o começo do fim, né? Se você não tiver ali capital de giro para rodar, você morre no caminho, né? Isso é um ponto bem, bem interessante que ele já vai puxar para outra questão que eu queria explorar com você, que é em relação a esse detalhe da dívida que você olha, todo mundo que é credor, seja banco ou gestora, tem ali um ballpark, né, um aproximado do que ele vai buscar em cada das situações para ele ter conforto como credor, né? E crédito é um negócio engraçado porque às vezes você fica pensando só em maximizar o retorno, como é a cabeça, por exemplo, no mundo de renda variável, mas no crédito, se você maximiza o retorno o tempo todo, tem uma hora que fica impagável, né? Então você precisa procurar... Você vira o veneno. Você vira o veneno, né? Então você tem que procurar ali o ponto ideal para conseguir explorar. Então, assim, o que você e seu time procuram, agora olhando até um pouco para essa parte mais líquida, que são essa parte mais estruturada, né? O que você está procurando como garantia? O que você está olhando aí? Pode ser de maneira genérica, o ballpark que vocês procuram ali. O mundo de estruturados, né? E a gente tem uma preferência maior pelos FDICs, pelos desenhos de securitização, do que por dívida com garantia, até pela maneira como você executa esse colateral, né? Em tese, o FDIC, como ele é um veículo já que compra o crédito, ele compra aquele ativo que a empresa está disposta a vender, você não tem que executar contra a empresa aquele ativo que já foi adquirido pelo fundo. Quanto uma dívida fundo. Já é do fundo, você já tem a titularidade daquele ativo. A gente tem algumas situações no Brasil... Isso aí é por questão de... Desculpa te interromper, claro. JP, mas só para entender melhor. Tem uma dificuldade... como é que eu posso dizer? Jurídica. Tanto é que toda casa de crédito estruturado tem time de advogado junto, né? Sim. Porque... Normalmente é um advogado, o gestor já foi advogado. É isso, né? Ou teve que virar por ofício. Ou teve que virar por ofício, né? Vocês têm esse conhecimento, a gente vive aqui também no banco. Porque, por exemplo, você vai lá e tem uma garantia envolvida numa dívida. Numa security que tem um ativo por trás, né? Numa dívida que tem ativo por trás. Aí, esse ativo ele ainda é da empresa, não está dentro do veículo, então não é do fundo. Sim. Aí você vai lá executar a garantia, de repente, sei lá, é uma indústria, um maquinário que é essencial para a companhia, daí a companhia vai lá e alega que é de uso essencial e você não consegue executar. Também tem um pouco disso, do porquê que você prefere que seja, você já isola esse problema. Tem esse problema porque, então assim, até pensando também depende de mandato e perfil de resgate, o tempo que você tem para trabalhar eventualmente uma dívida que estressa, ou se você estiver comprando uma dívida estressada, né? Num fundo D30, num fundo D60, você não tem muito espaço para recuperação de crédito, né? Você quer evitar os problemas de crédito. Basicamente, você quer, no final do dia, olhar para trás e ver que teu fundo
Na hora que teve os eventos de crédito, ele evitou alguns, ou que teve era menor do que a média, então você se diferenciou na multidão. São perfis mais defensivos. Inclusive, um fundo de crédito você tem que olhar, não é só olhar 3 anos ou mais, na minha visão. É olhar 3 anos ou mais e olhar como é que ele se comportou no ciclo de crédito, porque é ali que você vai, de fato, diferenciar o retorno de um fundo no longo prazo. O ganho, na época boa, ele é restrito, como você falou. Você tem o spread de crédito ali, ele está um pouquinho mais, um pouco menos, mas ele vai te dar um retorno ok, né? Alinhado para o risco que é baixo, em geral, para esses fundos de crédito. Agora, na hora que vem as perdas, né, se você não desviar bem das perdas, ela pode te comprometer 1, 2 anos de retorno, se você não for, dependendo da concentração e da severidade da perda que você tiver. Né? Então, quando a gente pensa em empresa, você falou de método, né? Quando a gente pensa em emissão que tem uma garantia, primeiro, a gente faz uma avaliação assim, a gente daria crédito para essa empresa por 30 dias? Clean. Tá? Tem alguma questão de governança, dos sócios, do perfil da empresa, do negócio, que já nos afastariam do risco mesmo por um prazo muito curto? Se a resposta para essa pergunta for a gente não daria, cara, não tem garantia que vai ajudar a gente a entrar no crédito, entendeu? Essa é a verdade. Agora, não, passou esse primeiro critério, né? Tá, dá para dar o dinheiro para a empresa aqui. A garantia na minha cabeça entra muito como um compromisso que o sócio, né, o empreendedor ali assume com você, de que ele está empatando ali contigo um pedaço da empresa dele, que você pode até ter dificuldade de executar, mas mesmo numa recuperação judicial, onde o juiz considere como um bem essencial e você não consiga executar imediatamente aquele ativo, você tem um lugar na mesa diferente, você é um credor não criográfário, você é uma classe separada na hora de aprovar o plano. Então, tem benefícios de estar numa classe especial num evento de estresse. Né? E, em segundo lugar, se a gente realmente achar que a garantia tem valor, o valor é quanto ela pode valer e que tempo a gente executa ela, né? E qual que é a liquidez dela para depois que você retomar, você vendê-la. Né? Se isso tem valor, ela tem que justificar para mim, muitas vezes, o preço. Não é só a aprovação do crédito. A gente não, assim, raramente a gente vai aprovar lá o crédito simplesmente porque tem uma garantia. Então aqui a gente não daria o crédito, mas a garantia dá para considerar. Exceto se é na situação em que você comprou o ativo e ele já é da tua titularidade. Então, o que você fez nesse caso do FDIC, que empresa, não é muito comum, mas quando a empresa faz um FDIC dela própria, por exemplo, uma empresa tem carteira de clientes e ela quer antecipar duplicatas, que ela tem a receber, que ela faturou os clientes dela lá dentro do FDIC. Quando o FDIC compra essas duplicatas, ela está fazendo uma compra perfeita e acabada de uma carteira de recebível que, mesmo se a empresa quebrar, se o cliente dela pagar direitinho, o fundo vai receber mesmo que a empresa quebre. É diferente de um desenho onde você tem que executar a dívida que tem uma carteira de recebíveis em garantia. Né? Porque o FDIC já comprou aquela carteira de recebíveis. Então, para mim, essa é a diferença de como tratar. Aí eu posso dar um valor para a carteira, porque de fato eu estou comprando já o colateral, não estou pegando ele em garantia. Né? Tem nuances aí, porque o papel do emissor do FDIC, uma empresa que está cedendo a carteira, você tem que ver se não teve vício na cessão, se não teve nenhuma questão ali de qual que é o papel dela durante o programa de securitização, ela que aprova o crédito, o dinheiro passa pela conta da empresa ou não, tem outros detalhezinhos, mas se estiver muito bem amarrado, né, para mim tem uma vantagem. Então, a gente tem lá, voltando, tem uma preferência pelos FDICs. O FDIC é um negócio desarbitrado no Brasil até hoje, mesmo com toda a evolução, o tamanho que o mercado virou, está presente um monte de fundo hoje em dia que compra cota sênior, cota mezanino de FDIC. Quando a gente faz a análise lá, a gente tenta ter um rating interno, que o objetivo, a ambição é que a gente consiga comparar uma debênture com uma letra financeira e um FDIC. É a mesma régua de risco, são metodologias distintas, mas a gente quer tentar chegar numa aproximação de risco de crédito que possa ser comparável. E aí eu coloco os prêmios que a gente obtém nos FDICs do mesmo nível de risco, 100, 200 bips acima ao ano de retorno. É muito retorno na mesa. Menos, não é à toa, não é porque tem mais risco de crédito, é o tal prêmio de liquidez que o Fritz fala bastante, né? Eu sempre vejo ele falando disso, é um ponto bem relevante. Você não negocia um FDIC tão facilmente, mesmo sendo um FDIC de uma boa empresa, tal, que tem um monte de gestor que comprou. Você não consegue negociar normalmente com ágio ou deságio, questão de marcação a mercado. Tem um desconhecimento, então tem menos gestores, mesmo tendo mais gestores comprando hoje em dia, tem menos casas que compram comparado com uma debênture pão quente de um AAA por aí. Então tudo isso contribui um pouco para esse prêmio que está ali. Mas tem também uma desarbitragem aí que vai além só desses elementos. Então, o
que a gente fez quando a gente estava acumulando caixa nos fundos de crédito lá desde 2024 para cá, final de 24 para cá? A gente estava comprando um monte de FDIC. A gente pegou assim, o que dava para fazer de alocação conforme o enquadramento de fundo. Claro. A gente estava comprando cota sênior, no fundo Previdência você pode só ter cota sênior, né? E cota mezanino onde podia ter, e a gente gostava da cota mezanino também, né? Otimizamos o portfólio, fechamos o fundo, não tinha mais dinheiro entrando, e é difícil originar estruturado. Demora mais tempo, mesmo quando você, ou você colocando a mão na massa, ouvindo de mercado a operação, o tempo de execução é o dobro ou mais, muitas vezes. Então, a oferta é menor. As operações são mais curtas, elas têm amortizações mais frequentes. Então, você está frequentemente tendo que repor a tua carteira, o teu estoque de estruturado. Então, dá trabalho, tem uma rotação maior, e com o fundo captando, você não consegue chegar na alocação ótima que você gostaria. Então, a gente teve tempo de fazer isso lá atrás, chegamos em 25 com os fundos bem alocados e estruturados, né? Hoje não tem mais aquela volúpia de captação, está reequilibrando, né? Estamos no momento de inversão de novo aí do passivo, mas hoje a gente está mais confortável para fazer. Então, e que a gente gosta de lastro? Lastros que a gente consiga avaliar a carteira historicamente. Consignado, você gosta? Já gosto. Agora, a casa faz consignado há muito tempo? Porque o consignado federal eu conheço. Conheço INSS, conheço o consignado federal, SIAP, a gente conhece lá até estados e municípios. Mas não é só olhar esses consignados como eles funcionam. Há quanto tempo o originador faz isso? Ele tem histórico originando, cobrando, formalizando, cedendo para um outro FDIC ou para bancos, né? Porque muitos problemas de FDICs nascem por operacional, assim, é falta de ter feito toda a esteira do crédito dentro do FDIC antes, né? Então, mesmo quando é um FDIC, numa casa que a gente gosta, mas o FDIC é novo, a gente gosta da ideia de, vamos esperar para ver, dá uns 6 meses aí, vamos ver como é que o negócio opera e depois a gente entra, né? Mas consignado é um laço que a gente gosta bastante, porque tem alguma previsibilidade, é possível você dimensionar perda esperada e perda em estresse. Tem já histórico em carteira. Mas não privado. Privado tem menos. Privado o que você tem? O consignado privado não é novidade. O que é novidade é o consignado CLT. O erro para a gente na primeira leitura que muita gente teve do consignado CLT, foi imaginar que ele era um consignado federal um pouquinho pior. Na verdade, para a gente ele é um consignado privado um pouquinho melhor, porque tem a formalização com o empregador, tem os descontos diretamente do FGTS, então ele tende a ter um desempenho melhor do que o consignado privado peito aberto, vamos chamar assim, né? E é o que a gente está vendo, a inadimplência é mais elevada, bem mais elevada do que no consignado federal, no consignado público em geral, né? Mas ainda assim uma carteira muito mais de qualidade de crédito melhor do que o crédito clean do consumer loans ali, né? Do empréstimo pessoal, que roda ali 30% de perda, 40% de perda, né? Aquela coisa do crédito para cliente que está com o Serasa negativado, né? E você compra essa ideia de que você compensa o nível de perda esperada com mais prêmio? Isso faz sentido? Não, para mim, para a gente na modelagem é subordinação e spread da carteira. Então a carteira tem lá uma perda esperada de 10%, por exemplo, e tem um spread, que é o tanto que o crédito paga. Hoje no consignado privado tem um teto lá próximo de 5% ao mês, que é taxa para diabo, né? A gente olha para o CDI, mas 5% ao mês é bastante. É bastante. Sim. Você pega esse retorno da carteira, pega o quanto o fundo vai estar alocado em crédito, vê quanto você tem de custos na estrutura para pagar sênior, CDI mais alguma coisa, mezanino, custos do fundo, vê o que sobra que a gente chama de spread excedente. Isso é uma parte de proteção que tem o fundo. A outra é a subordinação. Ali a gente vai dimensionar para chegar no rating que a gente faz ali na casa, mais a parte qualitativa, né? Que é o nível de retorno que eu deveria exigir comparando com o resto do mercado, né? Eu não vou exigir... Agora, o que acontece? Se é um lastro novo, se é uma casa que nunca originou, tem um prêmio de novidade, entendeu? A gente às vezes consegue um prêmio adicional por estar entrando numa casa que nunca fez uma operação antes, por fazer uma colocação privada de uma emissão menor de 100 milhões, que a gente vai ancorar 50 milhões, com mais 2 casas, e por não ter concorrência, por fazer uma distribuição mais direta, né? Sem esforço de distribuição, você tem que contratar, às vezes, um banco coordenador, você consegue extrair um pouco mais de retorno na cota que você está alocando, né? Então, tem maneiras de capturar mais prêmio numa estrutura com risco idêntico, entendeu? Por conta dessa coisa de você originar junto, de construir junto o modelo, o produto que está sendo colocado de pé, né? Isso a gente tenta fazer também bastante lá na Vina. A gente compõe ali com produtos que vêm de mercado, a gente olha para tudo que aparece,
mas também tenta ter um papel de quase que um estruturador, embora a gente não seja contratado para isso, né? Mas a gente tem um papel ativo no desenho da estrutura quando há o espaço para dar pitaco ali no regulamento. No regulamento do produto. Exatamente. Mas esse mercado, essa desintermediação do crédito no Brasil, ela está acontecendo numa velocidade abrupta. Está sendo, quer dizer, é claro que a gente está sempre lagging o mundo. Eu acho que a gente vem de uma base muito pequena também. A gente vem de uma base muito pequena. Mas, de fato, o crescimento foi, né, em comparação, a janela chama atenção. Ajustando pelo fato do Brasil ser atrasado e a gente tá vindo de uma base pequena, uma velocidade bem grande, justamente nesse momento polêmico de juros altos e tudo mais. E é natural que tudo que é novo a gente acaba tendo muito erro, né? Até, enfim, o João da Ouro Preto esteve aqui falando um pouco sobre isso, falou, cara, vai acontecer, né? Porque, enfim, não tem muito como controlar. E aí, a gente falou um pouco dos modelos ali que você vai olhar para o mundo líquido, que você gosta de entender do que faz sentido para vocês, quais são os setores para ficar longe. A gente fez mais ou menos isso agora para o estruturado. E dentro desse mundo FDIC, que é claramente a tua preferência, você tem alguma coisa que te preocupa mais, alguma temática que te preocupa mais dentro desse mundo? Porque eu imagino que, naturalmente, os setores sejam preferências similares aqui, né? Ou não? É que você nem sempre consegue ter acesso ao mesmo tipo de lastro que o FDIC oferece no mundo corporativo. Perfeito. Né? Por exemplo, como é que eu tenho exposição ao consignado no mundo corporativo? Comprando uma LF de um banco que tem foco muito nisso. Na carteira. Um BMG, um Agibank, né? Da vida. Só que eles pagam muito menos prêmio do às que vezes no ALF do que no FDIC. Por mais que seja uma a carteira estrutura até melhor. É. Esse é um dos exemplos de como você pode arbitrar prêmio no FDIC. Né? Eu prefiro estar no consignado bem desenhado e desviado do risco do banco, com mais prêmio do que estar na LF muitas vezes. Né? Perfeito. Por muito tempo, inclusive, os bancos médios tinham ainda a vantagem de conseguir deixar esses FDICs off-balance. Né? Eles não pesavam na basileia do banco, as cotas subordinadas que eles carregavam. Então, ali era... Sim, muitos bancos médios se financiaram muito com FDICs por muito tempo, enquanto não tinham o mesmo tratamento, que tem hoje na Basileia, né, para alavancagem. Então, não dá para comparar, assim, são setores um pouco diferentes. Agora, dentro do mundo de FDICs, o que me preocupa sempre é produto que cresce muito, muito rápido, né, especialmente no mundo de multi-frente, multi-sacado. A gente tem lá, e aí, assim, não é sem julgamento de valores, é o jeito que eu prefiro fazer, né? A gente tem lá na Vinland a visão de que eu gosto de fazer operação de FDIC multicedente com casa que já era factoring, né, antes de existir o FDIC. O cara está aí trabalhando com crédito middle e small há 30 anos, né, lá desde os anos 90, é aquele cara que veio de uma indústria muitas vezes, né, antecipava ali chequezinho para o cliente dele, viu que isso era uma oportunidade, começou a ampliar a operação. Então tem histórico, já passou por crise no Brasil, né, o fundo dele já viveu estresses de mercado. Porque quando é assim, vou te falar, esses FDICs de multicedente, multisacado são os caras que têm o melhor termômetro para atividade econômica. São os primeiros a tirar o pé do acelerador quando a coisa está piorando. Porque a duplicata comercial é um dos maiores termômetros de inadimplência, assim, do mercado, que vai vir logo em seguida, entendeu? O cara começa a sentir que está atrasando um pouco o pagamento de fornecedor, é o primeiro sintoma de que algo pode estar acontecendo com a economia real. Pode ser pontual, pode ser... Ele vai tentando entender, isso aqui é generalizado, é um setor, é só essa empresa, né? E aí eles sentem. Fora o que eles têm ao longo do ano, nessa sazonalidade, eles sabem o mês que é bom para dar dinheiro, o mês que é ruim, ali passou o Natal, está todo mundo esgoelado, financiou a compra do Natal, para de dar dinheiro, volta a dar só depois do Carnaval, enfim. Tem uma sensibilidade da economia real que eu acho que merece uma atenção do mercado de capitais. Assim, tem boas oportunidades em bons FDICs que trabalham muito bem nesse segmento. Mas a gente gosta de olhar para as casas tradicionais, que tem volume grande, escala, também para que a gente vai fazer um cheque lá na Vinland. Eu não quero ser mais do que 3%, 5% do PL do cara, né? Não quero ser o principal financiador da estrutura dele, né? Quero ser importante, mas não quero ser o principal. Até para ele também ficar pulverizado em recebível. E ele pulverizar o passivo dele, vai forçar ele a ter um fundo mais diversificado. Então, assim, tamanho é importante, mas eu acho que tem que ser um crescimento ao longo do tempo moderado. Casas que cresceram muito rápido podem estar contratando um problema para frente.
Não necessariamente porque não é nada de fraude, nada disso. É que, naturalmente, quando você sai de um fundo de 300 milhões para 1,5 bi, um FDIC multicedente, você naturalmente vai começar a trabalhar com outro universo de empresas. Vai começar, eventualmente, a ter que baixar a tua taxa, porque você vai ter que competir com gente agora que está brigando pelo recebível da empresa média e grande. Então, você sabe atuar muito bem no pequeno, você sabe atuar também no médio e no grande. Então, essa transição de tamanho, é importante que ela seja gradual, né? Então, eu diria assim, só cuidado com esse segmento. O João Peixoto faz isso muito bem, tem outras casas que fazem uma boa seleção de produtos, inclusive de casas pequenas, né? Pequenas e médias. Mas ter atenção para essas características de cada produto, histórico e velocidade de crescimento, né? No resto das classes é muito caso a caso, assim, Colasso, porque eu tenho um produto de consignado privado que eu aprovei, tem produto de consignado privado que eu não aprovei. Eu demorei para aprovar o primeiro lá com o meu time, né? O Vitor, que me ajuda bastante lá com isso. A gente ficou analisando umas 3 ou 4 antes de fazer a primeira, né? Até para testar um pouco como é que ia ser a implementação da norma, né? No final a gente aprovou uma. Tem algumas que a gente olhou lá atrás e falou assim, aqui eu continuo não tendo conforto. Pode ser o emissor, pode ser né, os sócios ali por trás, ou a estrutura de capital do fundo não ficou legal, ou tem muitos critérios de elegibilidade, o que o fundo pode comprar ou não. Alguns são um pouquinho mais flexíveis do que outros. Então, quando é novo lastro, a gente gosta de ser um pouco mais restritivo. Até em despeito, a ponto de perder um pouco de retorno. A gente abre mão um pouco do retorno para ter um critério um pouco mais duro, né? Mas eu vejo oportunidade em tudo isso, porque você falou de desintermediação financeira, né? No mundo corporativo high grade isso aconteceu. Os fundos de investimento são bem relevantes hoje no financiamento de empresas grandes listadas, vai. No mundo de crédito pessoal, não. É muito pequeno, cresceu bastante, mas assim, o grosso do crédito pessoal está no balanço dos bancos, né? O grosso dos originadores de consignado ainda é cedido para bancos. Eles são parceiros de originação dos bancos grandes, né? Então, e tem muito banco ainda comprando banco originador, né? Compra de lote, porque ele vai lá, avalia normalmente o cedente. Não é necessariamente. Por que os originadores procuram um modelo de fundo? Porque, em geral, o banco compra a carteira, mas pede o direito de regresso, que é poder devolver a carteira que não performar, tiver algum problema de crédito. Então, isso não é um modelo ideal para o originador. A gente consegue ser um pouco mais flexível. Olha, se tiver um problema de formalização de crédito, você é obrigado a recomprar o contrato, porque tinha um vício de origem. Agora, se tem um problema de default, você botou aqui a subordinada, a gente montou a estrutura para aguentar isso. Perfeito. Então, aí ele procura também um investidor que tenha à disposição para comprar uma mezanino, que consegue alavancar, né, como originador ali a estrutura de capital do fundo, chega num modelo que ele fica um modelo mais interessante para o originador do que ceder para banco. Então eles começam a diversificar também o funding com o mercado de capitais, mas ainda o papel do mercado de capitais é pequeno nesse segmento. Acho que vai crescer bastante, como o João disse, assim, tem muito para evoluir. E no final ficou bem clara a mensagem de que o mais importante é o originador. Porque é esse o risco que você está correndo no final. Porque assim, a parte mecânica quantitativa não é tão difícil de você analisar. Você vai ceder o contrato com ágio, vai ter algum ganho na cabeça ou não? Se tiver pré-pagamento, como é que vai ser? Se a taxa de juros abrir, como é que vai ser? Você consegue gerar cenários de impacto para o fundo e ver quanto que essa subordinada e o prêmio da carteira aguentam de proteção para o fundo. Isso é matemático. Você pode variar as premissas que você quer usar. Você pode ser mais conservador na curva de juros. O fundo pode não ter hedge para a carteira toda e assim por diante. Agora, pode pegar o histórico do mundo de FDIC, apesar de ser, às vezes, mal falado, assim, de que teve problema, fraude e tal, o número de eventos de fraude e a severidade de perda dos casos que houve fraude é muito pequeno. O mundo de FDIC é um mercado, acho que hoje, de trilhão, se eu não me engano, chegou num número bem grande, né? E se pegar o histórico de eventos, primeiro, eles não são tão relevantes em volume e em número de eventos. Eles têm uma recuperação, em muitos casos, até relevante, e são todos ligados a questões operacionais ou de fraude. Então o que pegou não foi assim, nossa, eu comprei um FDIC aqui de consignado, modelei a perda, olha só, no final a subordinação não deu conta, veio uma crise de crédito, a carteira performou pior do que eu imaginava e aquele nível de subordinação não foi suficiente para me proteger. Não, normalmente é hecatombe. Teve uma fraude na origem do crédito, teve desvio de recurso, teve algum problema operacional que levou a um problema, né, no fundo. Né? Então, normalmente não é o quantitativo que pega, é muito mais esse qualitativo do originador. Né? Então, é conhecer o cara, há quanto tempo ele opera, se você já fez coisa com o cara é mais fácil, já testou, né, o produto. Né? E esse, para mim, é o principal foco, e é o nosso principal foco, é o que mais limita o rating interno dentro do mundo de securitização lá na Vinho. Perfeito.
E, bom, acho que a gente passou aqui bastante pelo crédito. Só antes da gente jogar de novo para Vinland, a gente não falou do momento do ciclo, né? Que momento do ciclo do crédito? Acho que cada um tem uma opinião no final sobre isso. Sim. Obviamente que tem alguma convergência, mas eu queria ouvir a sua visão, JP. Assim, você que faz isso há bastante tempo. Sim. Em que momento do ciclo de crédito você acha que a gente está? Eu acho que a gente está num momento de virada, de melhora, mas eu não tenho uma expectativa de ganhos muito altos com a classe, como foi, por exemplo, aquela recuperação pós-23. Porque ali foi aguda, né, a abertura de spreads durante pouco tempo, 2 meses ali. Houve uma dúvida sobre se aqueles eventos que botaram em dúvida a governança de empresas, societários e até questões contábeis, né, se aquilo poderia estar pulverizado no mundo de empresas ou se era uma coisa isolada. E aí o mercado reagiu muito mal e muita coisa abriu, né? E também voltou bastante num primeiro momento, mas depois ficou tendo uma volta gradual e a gente foi colhendo esses fechamentos de spread ao longo de 2, 3 anos, né? Agora, a abertura, no caso de infraestrutura, foi bem sensível, bem alta, porém vindo de um nível também absurdamente fechado. Então, assim, foi mais uma correção que eu vejo um potencial de ganho agora, de normalização num patamar que vai ser mais fechado do que está agora, mas o potencial de ganho à frente não é igual aquele também que a gente viu, na minha visão, lá atrás, no pós-Americanas e Light. E no mundo CDI não teve a mesma abertura que a gente viveu naquele momento. Pegar um exemplo só, né? Sabesp, que é um dos casos mais ancorados de prêmio, o que menos abre quando tem um problema de crédito no mercado de dívida tributada, né? CDI. Chegou a ter negócio a CDI mais 2, ou até acima disso lá, no pós-Americanas. E casos semelhantes de empresas com qualidade de crédito similar, abriram agora de CDI mais 0,70 para CDI mais 1, 1,10, e voltaram a fechar um pouquinho. Não foi uma abertura muito relevante. Você pega depois por categoria de risco, você vê que para cada nível abriu um pouquinho, alguns abriram um pouco mais. Tem os casos que abriram bastante, mas aí tem história. Né? Setor de saúde, um monte de coisa piorou, mas também piorou o fundamento um pouco. Né? Então, não é que tudo não é devido. Teve exagero, mas tem uma parte que fica. Quando volta para um novo patamar. Então, quando eu olho tudo isso, estou vendo ganhos pela frente. Não é só carrego, tem fechamento para ter, dependendo do setor e empresa. Mas é uma coisa com cautela, não é assim o melhor momento que eu já vivi de oportunidade de crédito. É um momento de oportunidade do que a gente viveu, né, perto do que era talvez há 9 meses, né, quando a gente viu os prêmios muito amassados, né? Mas não é aquela que você sabe assim, deixa eu correr para encher meu fundo de crédito. Então, assim, ter cautela na hora de alocar continua sendo bem importante nesse momento. E quando eu olho para fundamento, de um lado, olhando o copo meio vazio, eu não tenho muita perspectiva, mesmo com qualquer que seja o resultado da eleição esse ano, de que o Brasil vai ter uma evolução muito positiva nos próximos anos. A gente tem um desafio muito grande fiscal, econômico, política monetária. Então, assim, eu vejo desafios para a gente conseguir ter juros no Brasil abaixo de 10 nos próximos N anos, independentemente da gente começar a fazer a coisa certa a partir do ano que vem. Tá? E, portanto, não dá para esperar também crescimento muito alto no Brasil. A gente está fora das cadeias globais de crescimento, de desenvolvimento. O que está acontecendo no mundo de desenvolvimento tecnológico, o Brasil não faz parte disso. Né? A gente está só aproveitando um pouco disso aqui como usuário, não como alguém que está num papel central de desenvolvimento. Né? Então, o fato de a gente estar fora desse crescimento global, na parte de tecnologia, não conseguem me dar muita perspectiva de que a gente vai ser um país de muito crescimento nos próximos 2, 3, 5 anos. Né? Agora, o Brasil tem as vocações dele, né? É um país muito grande, tem centenas de bilhões de capex para fazer infraestrutura, por isso que vai continuar tendo um funding e necessidade de funding para o mundo de infraestrutura, que é um negócio que casa muito com crédito, pela previsibilidade, pela contratos de longo prazo. Então, isso naturalmente vai continuar sendo um DNA aqui, né, do Brasil para crédito, vai continuar sendo um grande segmento, juros a 10, juros a 12, o que for. Eu acho que infraestrutura é o puxador aqui do nosso carro, o que é bom, porque, de novo, casa com o perfil do tipo de investidor que compra crédito, né, que também é um cliente mais avesso a perdas e acho que tem um match legal nesse sentido. Né? E o lado do copo meio cheio é que esse ambiente brasileiro para investimento é meio mais ou menos o que é há 10 anos. A gente teve aí uns suspiros de achar que a coisa vai dar certo, teve crises a cada 3 anos de crédito, né, de ajustes, cada uma com uma razão e um impacto diferente, mas acho que a gente aprendeu a lidar com esses ciclos. Assim, né? Acho que essa crise, por exemplo,
tem uma certa maturidade aí demonstrada, comparado com o que foi, por exemplo, aquela abertura pós-Covid, depois da pós-Americanas, de que o investidor desses fundos hoje já conhece um pouco que o negócio não é um reloginho que, né, anda como uma reta, tem volatilidade, tem estresse, pode ser difícil em alguns momentos, e nós temos cota hoje, né? A gente, até na Vina, estamos operando com fundos nossos desde 2022 no crédito, mas tem gente aí trabalhando já em fundo de crédito na indústria há 10 anos ou mais. Tem como demonstrar hoje na cota publicada. Está aqui meu fundo, eu estou operando há 10, 15 anos. Olha o impacto aqui, como ficou aqui quando teve o Covid. Olha como foi aqui a Americanas e Light. E mostra que você tem um desempenho melhor que o CDI ao longo de janelas, não precisa nem ir muito longe. Janelas de 3 anos para cima, a maioria dos fundos que eu acompanho vão bem, né? Quantas casas de crédito desapareceram por conta desses ciclos de crédito? Eu não me lembro de nenhuma relevante, por exemplo. Então, nesse sentido, eu consigo ver o copo meio cheio, né? Não vamos ser brilhante, mas também não tem muita surpresa, né? Não tem bolha de crédito com juros a 15. Não dá para criar isso, dá para ter uns certos bolsos de exagero, como foi em infra no passado, por uma questão técnica de mercado, como a gente falou no início, né? Um incentivo para você alocar, enquadramento e tudo mais. Não era uma bolha motivada por uma expectativa de que o Brasil vai crescer, de que vai ter muito investimento, entendeu? Um excesso de otimismo. Um excesso de otimismo. A gente não tem isso no Brasil, e eu não vejo a gente vivendo isso tão cedo, né? Então, a gente vai nessa vida aí meio medíocre, mas que dá para ganhar dinheiro. Essa que é a verdade. Especialmente em crédito, você tem esse efeito composto do retorno ao longo do tempo, você vai capturando ali os retornos, você vai achar a tua estrutura, se é incentivado, se é um FDIC que difere imposto, se é um fundo de previdência que também você consegue diferir, enfim, e monta uma carteira pulverizada, você vai ter retorno ao longo de janelas de médio prazo, não precisa nem ir muito longe, entendeu? Então, assim, tentando acabar com um tom mais positivo, Sim. eu acho que é isso, entendeu? É ruim, mas é bom. Eu acho... Bom, eu falo muito com vocês, né? Um abraço pro Eduardo Radef, que também vem aqui no... Uma legal, vez... isso é bom. Ele é. A gente tem que fazer um dia um capítulo à parte, pode chamar o Edu, vamos fazer? Pra gente falar de causos, assim, falar de assembleias de credores lá dos anos 2000, 2010. Vamos fazer. Gostei da sugestão. Era bem diferente naquela época, tem vários causos aí pra contar. Eu vou até anotar aqui essa ideia que eu gostei. Mas o Edu, ele tava... A gente foi almoçar uma vez e ele tava falando pra mim, né, sobre essa questão do crédito, né, que o crédito tem esse negócio meio monótono, né? Nesse sentido, a gente quer monotonia. É isso, né? Você tava até falando que é bom quando tá assim, quando né? tá com monótono, tá bom. Que ele tava contando a experiência dele lá fora, né? Que ele falou, putz, cara, na época que assim, a minha cota explodiu, né, que foi meu melhor ano da carreira e tal, cara, a gente foi super bem, outperformou pra caramba o índice. Pô, o bônus, né, que é uma métrica boa ali de ver como é que foi a performance do time, né, pô, foi 20% para cima, né, no melhor ano da história. No melhor ano da história. E nos piores, que, puta, você também não perde muito e que você consegue atravessar ali, né, é um pouco para baixo. Então, assim, não tem uma, né. É um barcão aí que você vai só... Aí você vai só compondo na linha do tempo. Eu acho que tangibiliza isso que você falou e ele, bom, vem aqui depois para contar. Mas para fechar, Vinland Crédito. Cara, evoluiu bastante a franquia nesses quase 4 anos aí, né? Graças a Deus. O que você tá olhando para frente, assim? Vocês montaram lá... Eu acho que vocês conseguiram montar uma lógica legal, que é quase como se fosse uma alfaiataria, né? Dentro da Vinland, porque você tem o Jonatas, abraço pro Jonatas, faz um trabalho de alfaiate ali, tirando a medida do cliente, né? Então, vendo ali o que o cliente está precisando, e aí ele traz para a costura, que são vocês que são gestores que adaptam em cima do que o cliente precisa de medida, o que vocês conseguem executar, né? E isso deu muito certo, né? Hoje vocês têm uma prateleira de estratégias que é diversificada dentro dessas capacidades de vocês, mas tentando endereçar a necessidade do cliente, né? Vocês fizeram isso muito bem. Então, olhando para frente, assim, o que vocês estão olhando para essa franquia e para o mercado daqui? Como é que você enxerga a Vinland Crédito? A gente bolou lá um plano de negócio que começava com os fundos abertos, mais líquidos. A gente decidiu não ter um fundo dedicado a crédito D0D1. A gente sabe que é um atrator de recursos importante também, mas a gente, por estilo, eu falei, olha, eu acho que eu consigo gerar menos alfa nesse tipo de produto, não é um negócio que me atrai muito. E você tem que captar bastante para ter escala nesse tipo de produto. Então a gente começou ali com um D30, versão previdência desse fundo que usa um mesmo master ali. Montamos um estruturado que para mim é o que eu chamo de best ideas, né? O nosso fundo flagship. É o menor fundo, mas é o que eu mais me divirto às vezes, né? Porque acontece isso, tá? Não é só no começa que é um fundo D180, a gente está agora fazendo uma discussão lá para alterá-lo para D120, mas é um fundo mais difícil de captar pelo horizonte de resgate, né?
Mas a gente criou logo no início. Que protege o próprio cotista. Protege o próprio cotista, exatamente. Tem esse ponto aí. E logo em seguida, começamos o D30 Prev em setembro 22, outubro 22, aí o estruturado em março 23 e o infra em junho 23, né? E depois a gente foi criando variações do mesmo tema no mundo aberto. O cliente quer um fundo exclusivo, o cliente quer um twist aqui de estruturado, um cliente aqui é a fundação, tem um mandato que tem que seguir a norma diferente. Mas tudo uma variação do mesmo tema, né? Essa era a fase 1 do nosso projeto. A fase 2 era tentar desenvolver produtos que fossem caminhando para um mundo de menos líquido, vamos chamar assim, né? Que é você começar a falar de produto sofisticado, estruturado, capsulado, dentro de um desenho que pode ser um FDIC fechado, pode ser um fundo imobiliário com perfil de crédito, que é o nosso DNA, né? Então, a gente tem lá aspirações, que é a fase 3, temos, mas tem coisas aqui que vão depender de outros movimentos, né? Mas começar a fazer desenho de fundo fechado, listado ou não, com a nossa capacidade de análise e gestão de crédito. Então a gente lançou o nosso fundo listado no ano passado, o VINF11, o primeiro fundo de infra que a gente fez listado, redeado para o CDI. Nasceu num momento difícil para a indústria, né? Ele até tem um desempenho patrimonial muito bom, mas ele tem sofrido, como todos aí, com desempenho de preço de mercado, né? Mas foi o nosso primeiro, vamos dizer assim, desafio aí de criar um produto fechado, evergreen, né? Perene, na casa. E agora nós estamos trabalhando com desenhos, inclusive em parcerias com a XP e outros parceiros, para criar produtos que sejam, né, como você disse, customizados para a demanda que o cliente tem agora. Apesar de eu achar, não adianta eu estar certo, né, ou eu achar que é o melhor. Apesar de eu achar que está num fundo D180 ou D120, você tem liquidez, aperta o botão, sai daqui a 6 meses, com uma carteira de crédito estruturado, ser o melhor produto, tem alocadores e tem investidores que gostam da ideia de comprar produtos por safra. Eu quero comprar uma carteira de crédito, um FDIC, que vai ter uma fase de 1 ano de investimento, depois vai desinvestir em 3, 4 anos, e o retorno nem vai ser muito diferente por eu estar dando esse prêmio de liquidez para você, já, mas é que eu prefiro um desenho de começo, meio e fim. E o distribuidor também prefere. Então, assim, a gente começou a trabalhar com os parceiros para criar produtos que vão atender essa demanda específica, né? Produtos que também, pioneiro aqui na XP, a ideia de você ter a cota sênior, cota subordinada no mundo de infra. Fizemos o primeiro produto, que ele não é um produto perene, porque ele tem prazo determinado, mas ele tem uma janela de 3 anos de prazo. Então, é um produto oportunístico para pegar esse momento de infra interessante, prêmios, com uma proteção de crédito para dar um retorno ali travado, que é um substituto para muitas casas, para uma LCI, uma LCA que os bancos oferecem, né? Então a gente conta muito também com a criatividade dos parceiros, a XP tem sido muito criativa nesse sentido, inclusive, e a gente vai lá e bola alguma coisa que encaixe, que tem o nosso DNA, né? E a terceira fase, que eu diria que é super embrionária, mas algumas conversas estão acontecendo, é a gente ir para o mundo ilíquido de fato, mas aí eu dependo de parcerias, trazer equipe, de repente fazer uma fusão, né, trazer uma outra gestora que tem interesse de juntar esforços para fazer um produto de um segmento que a gente não tem a capacidade. Por exemplo, imobiliário, a gente sabe fazer crédito imobiliário, mas tijolo não é o nosso métier, né? Teríamos que ter alguém, ou a gente vai montar uma equipe para isso, ou a gente vai para a rua aí procurar um parceiro disposto a ser o nosso gestor, ou enfim, vai guiar a gente dentro desse mundo de produtos no mundo de real estate. Agro não é um negócio que a gente tem dado muito foco agora. Eu tenho uma percepção pessoal de que eu vejo pouca combinação de agro com pessoa física, assim, né? A gente sabe que, como é isento, acaba tendo uma atração natural, mas como tem essa questão da volatilidade, eu acho que assim, tem que ser um produto muito bem estruturado, com bastante proteção, para ser o ideal para o cliente da pessoa física. Por outro lado, além da infraestrutura que a gente falou, é outro bolsão que precisa de um monte de crédito. Então eu entendo, né, que desenvolver produtos para explorar esse segmento aí, de alguma maneira pegando o incentivo, faz sentido, né? Só que tem que ter um pouco de cuidado. Então, a gente também, se fosse por esse mundo em algum momento, teria que ser com alguém, né? Não é nem ter alguém só de agro, né? É alguém de agro que está lá em Ribeirão, está lá em Sorriso, né? Sei lá, alguém que está viajando no Brasil tá lá aí. No local. Né? Mas esse mundo de fechado, fundos fechados, listados ou não, ligados a crédito, é onde a gente quer agora migrar, porque a gente acha que isso gera valor para a empresa e a gente passa a estar vivendo o crédito em todas as suas fases, né? A empresa que está lá no líquido, muitas vezes nasceu num fundo fechado, num fundo, né, de longo prazo, com prazo determinado, que tinha um foco mais numa empresa de médio porte em evolução e desenvolvimento, né? Então a gente meio que fecharia o ciclo
E às vezes acompanhar ou investir numa empresa que você já teve exposição no momento que ela não era no mercado de capitais, não estava no mercado de capitais, te ajuda até a ganhar convicções para fazer investimento quando ela vai para o mundo líquido, né? E equipe, assim, a gente, apesar de estar usando bastante ferramenta de inteligência artificial, base de dados, ter acesso rápido a conclusões, né? Não é só pegar o dado, né? Me dá rápido aqui uma conclusão antes do mercado abrir sobre o que foi essa notícia, esse fato relevante, o que for. Ainda assim, eu sinto que a gente precisa de equipe, assim, né? A gente tem uma equipe boa hoje para o tamanho dos produtos, à medida que a gente vai abrindo novas frentes, eu acho que vai precisar, mesmo com tecnologia, a gente vai precisar de mais gente lá para ajudar a desenvolver equipe. A gente tem que conseguir crescer com qualidade. Com qualidade. Tem equipe lá em estágios diferentes, também tem gente que está aprendendo bastante, vai chegar num nível de conseguir ajudar mais a gente quando estiver mais maduro, né? Então a gente combina ali um pouco de senioridade. Isso. Eu tô lá, o Reginaldo Takara, mais velho do que eu, lá o nosso líder de pesquisa, o Edu e o Vitor lá, gestores com um pouco mais de experiência, 10, 15 anos de experiência, com um time que está ali numa fase de evolução e aprendizado na parte de análise e gestão, né? Perfeito. Não, tá bem claro, acho que deu para entender os próximos passos. Bom, essa aqui é uma primeira conversa de muitas, né? Você está aqui pela primeira vez no Stock Pickers com a gente. Muito legal. E acho que a gente conseguiu contemplar todos os pontos. Vou deixar o convite então para a turma aí que ouviu a minha conversa aqui com o JP e se interessou também, procurar saber um pouco mais sobre a Vinland Crédito, dar uma olhada ali, enfim, nos materiais, na informação pública da casa, que é bem legal. E com certeza o JP está aqui em breve. Aliás, eu já anotei aqui, ele já me deu uma sugestão de pauta, né? Assembleia de Credor antigamente. Com o Eduardo, eu vou fazer essa aqui. Assim, o pessoal contar os causos antigos. Os causos antigos. Quando a Assembleia era em sala de hotel, assim, chegava às 9 da manhã, ficava até 5 da tarde. Você tinha que tirar o dia para fazer a Assembleia. Né? Era um caos, né? Hoje você pega lá o fonezinho, né? E vai pelo Teams, né? É mais fácil. Manda o voto, manda o voto online. Manda o voto online. Tá aí. JP. Obrigado, Lucas, pelo convite. Prazer estar aqui com você. Obrigado Até mesmo. a próxima. A gente vai ficando aqui. Semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau.